Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avise-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram-no. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Consumado o milagre do parto virginal, no qual o útero cheio da divindade deu à luz o Deus homem sem perder o selo de sua integridade, entre os tenebrosos esconderijos de um cubículo e a estreitez de um presépio, nos quais a majestade infinita reduzia-se às curtas dimensões de um corpinho. Enquanto Deus estava suspenso no seio materno e permitia ser envolto em panos vis, um novo astro apareceu de repente no céu, iluminando a terra, e, dissipadas as trevas que cobriam todo o mundo, converteu a noite em dia, para que o dia não ficasse oculto na noite. Por isso, diz o evangelista: tendo Jesus nascido. Remígio de Auxerre. O princípio desta lição evangélica põe três coisas: a pessoa, tendo Jesus nascido; o lugar, em Belém de Judá; e o tempo, no tempo do rei Herodes, circunstâncias postas para confirmar o que vai narrar. São Jerônimo. É de crer que o evangelista tenha posto primeiramente, como lemos no hebraico, Judá, não Judéia, porque, não havendo nas demais nações nenhuma cidade chamada Belém, não poderia colocar aqui, com o objetivo de distingui-la, Belém da Judéia. E por isso escreve Judá, pois, no livro de Josué, filho de Navé, lemos sobre outra Belém na Judéia. Glosa de São Tomás de Aquino. Há duas cidades com o nome de Belém, uma na tribo de Zabulon e outra na de Judá, que antes se chamou Efratá. Santo Agostinho.
Mateus e Lucas estão de acordo sobre a cidade de Belém, mas Lucas nos diz como e por que José e Maria vieram a esta cidade, enquanto Mateus o omite. O contrário ocorre no tocante aos magos do Oriente. Lucas cala e Mateus diz. Pseudo Crisóstomo. Mas vejamos por que o evangelista designa o tempo em que nasce Cristo dizendo, no tempo do rei Herodes. Ele o diz para demonstrar o cumprimento da profecia de Daniel, que previa que Cristo haveria de nascer depois de 70 semanas de anos, pois, desde aquele tempo até o reino de Herodes, transcorreram exatamente 70 semanas de anos. Ou porque, enquanto a nação judaica fosse governada por reis judeus, ainda que pecadores, enviavam-se profetas para sua cura. Mas agora, quando a lei de Deus se encontrava aprisionada por um rei iníquo e a justiça de Deus oprimida pela dominação romana, nasce Cristo, porque uma grande e quase incurável doença exigia um médico mais hábil. Rábano Mauro. Ou também fez menção do rei estrangeiro para que se cumprisse a profecia. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão soberano de entre os seus pés, até que venha aquele de quem é o mando. Santo Ambrósio. Conta-se que, tendo entrado em Ascalon uns ladrões idumeus, levaram como cativo Antípatro, entre outros. Iniciado este nos mistérios dos judeus, une-se em estreita amizade com Hircano, rei da Judéia. Este enviou-o a Pompeu para que falasse em seu favor, e, tendo sua embaixada prosperado, pretendeu como recompensa uma parte do reino. Com Antípatro assassinado, um decreto do Senado concedeu sob Antônio o reino dos judeus a seu filho Herodes. Fica claro, então, que Herodes adquiriu o reino sem nenhuma afinidade com o povo judeu. São João Crisóstomo. Ele disse do rei Herodes marcando a dignidade, porque houve outro Herodes, o que matou João. Pseudo Crisóstomo. Tendo, pois, nascido neste tempo, eis que os magos vieram, revelando-se tão logo nascera, que o grande Deus existia em um pequeno menino. Rábano Mauro. Magos são os que filosofam sobre tudo, mas a linguagem comum toma esta palavra na acepção de feiticeiros. Estes magos, no entanto, são considerados de outra maneira em seu país, posto que são os filósofos dos caldeus, em cuja sabedoria também os reis e príncipes desta nação são em tudo instruídos. Assim é que foram os primeiros a conhecer o nascimento do Senhor. Santo Agostinho. Que outra coisa foram esses magos, senão as primícias das nações? Os pastores eram israelitas, os magos, gentios. Estes vieram de terras distantes, aqueles de perto. No entanto, uns e outros correram ao mesmo tempo em direção à pedra angular. Jesus não se manifestou aos sábios, tampouco aos justos, mas prevaleceu a ignorância e a rusticidade dos pastores e a impiedade dos magos sacrílegos da Caldeia. A uns e outros se oferece aquela pedra angular, porque viera escolher as coisas tolas para confundir os sábios, e não chamar os justos, mas os pecadores, a fim de que nenhum grande se tornasse soberbo e nenhum fraco se desesperasse. Glosa de São Tomás de Aquino. Estes magos eram reis, e se é dito que ofereceram 3 presentes, não significa com isto que eles não foram mais que 3, mas que neles estavam representadas todas as nações descendentes dos 3 filhos de Noé que haviam de ser chamadas à fé. Se os príncipes foram 3, podemos crer que o número dos que os acompanhavam era muito maior. Não vieram depois de 1 ano, porque então teriam encontrado o menino no Egito, e não no presépio, mas no 13º dia, disse do Oriente para manifestar o lugar de onde vinham. Remígio de Auxerre. Devemos ter presente que há várias opiniões acerca dos magos.
Uns dizem que eram caldeus porque os caldeus adoravam as estrelas. Por isso disseram que o falso Deus a quem eles haviam adorado lhes havia manifestado qual era o verdadeiro Deus. Outros afirmam que os magos eram persas, outros que vieram dos últimos confins da terra, outros, enfim, que eram descendentes de Balaão, coisa que é mais crível, pois Balaão, entre outras coisas, profetizou que nascerá uma estrela de Jacó. Seus descendentes, que conservaram esta profecia, assim que viram uma estrela nova, compreenderam que o rei havia nascido e vieram. São Jerônimo. Deste modo, os descendentes de Balaão sabiam, por sua profecia, que essa estrela havia de aparecer. Mas perguntar-se-á, como, sendo caldeus ou persas ou das mais afastadas regiões da terra, puderam chegar a Jerusalém em tão pouco tempo? Remígio de Auxerre. Alguns responderam a isto, dizendo que o menino que acabava de nascer tinha poder para fazê-los chegar em tão poucos dias desde os confins da terra. Glosa de São Tomás de Aquino. Não é de estranhar que em 13 dias puderam vir a Belém viajando sobre cavalos árabes e dromedários, que são extremamente velozes para viajar. Pseudo Crisóstomo. Talvez tenham partido 2 anos antes do nascimento de Cristo, guiados pela estrela, levando todas as provisões necessárias para a viagem. Remígio de Auxerre. Se estes reis eram descendentes de Balaão, puderam vir em tão pouco tempo a Jerusalém porque não estavam muito longe da terra prometida. Mas então poder-se-á perguntar, por que o evangelista diz que vieram do Oriente? Porque seu país estava situado na fronteira oriental da Judéia. De outra parte, as palavras vieram do Oriente nos oferecem o magnífico pensamento de que, sendo Jesus Cristo chamado o Oriente, segundo aquelas palavras de Zacarias, eis aqui o homem, Oriente é seu nome, todos os que vêm ao Senhor vêm dele e por ele. Pseudo Crisóstomo. Ou vieram do Oriente, onde nasce a luz, ali tem a fé sua origem, porque a fé é a luz das almas. Vieram, pois, do Oriente, mas a Jerusalém. Remígio de Auxerre. Mesmo que o Senhor não tivesse nascido ali, pois, conquanto soubesse a época do nascimento, não conheciam o lugar onde haveria de nascer. Mas, sendo Jerusalém a cidade real, creram que o menino de tal condição não haveria de nascer senão em uma cidade de reis, ou vieram a Jerusalém para que se cumprisse o que estava escrito: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou talvez para que a diligência dos magos servisse de condenação à lentidão dos judeus. Vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Santo Agostinho. Eram muitos os reis que haviam nascido e morrido em Jerusalém. Era, porventura, algum destes a quem os magos buscavam para prestar adoração? Certamente não, porque de nenhum deles lhes havia falado o céu. Estes reis estrangeiros e de um país tão remoto não se julgavam obrigados a prestar uma homenagem tão grande a um rei dos judeus, da classe e condição a qual pertenciam em seu país, mas haviam aprendido que a condição do que havia nascido devia ser tal que, adorando-o, não poderia haver dúvida alguma de que conseguiriam a salvação que é conforme Deus. De outra parte, tampouco sua idade era tal que se servisse à adulação dos homens. Não estavam cobertos de púrpuras os membros do recém-nascido, nem brilhava um diadema em sua cabeça, nem pôde ser a pompa dos escravos, nem o terror dos exércitos, nem a fama de gloriosos combates o que atraía estes varões de tão remotas terras com fé tão grande e votos tão ardentes. Deitava-se no presépio um menino recém-nascido, pequeno de corpo, de pobreza desprezível. Mas, sob estas aparências, oculta-se algo tão grande que aqueles homens, primícias dos gentios, haviam compreendido, não por testemunho da terra, mas do céu. Por isso diziam:
vimos a sua estrela no Oriente. Anunciam e perguntam, creem e buscam, como imagem daqueles que caminham pela fé e desejam a vista. São João Crisóstomo. É preciso saber que os hereges priscilianistas, que creem que as diferentes constelações presidem os destinos dos homens, serviram-se desta passagem para apoiar seu erro e falaram desta estrela que aparece no nascimento do Salvador como se fosse a estrela de seu destino. Santo Agostinho. Essa estrela, segundo Fausto, apareceu apenas para confirmar seu nascimento, de modo que este livro deveria, mais corretamente, chamar-se Genesidium, isto é, Livro da Estrela do Nascimento, e não Evangelho. São Gregório Magno. Mas, longe dos corações fiéis admitir o que eles chamam de destino. Santo Agostinho. Pela palavra destino, além do sentido ordinário em que a empregam os homens, entende-se a influência de certas posições dos astros em sua correspondência à concepção ou ao nascimento dos homens, no qual alguns veem um poder independente da vontade de Deus. Este erro deve ser rechaçado por todos que cultuem um Deus, não importa qual. Outros dizem que Deus deu essa influência aos astros, grave injúria à majestade divina, pois é a opinião segundo a qual a muito esplêndida corte celestial decreta crimes pelos quais uma cidade da terra, se os decretasse, deveria ser condenada à destruição por decreto de todo o gênero humano. Pseudo Crisóstomo. Se um homem faz-se homicida ou adúltero pela influência de uma estrela, grande é a iniquidade dessa estrela, mas muito maior é a daquele que a criou, porque Deus, em sua sabedoria infinita, sabendo por vir e vendo todo o mal que há de produzir essa estrela, não seria bom se, podendo, não o tivesse querido impedi-lo, ou não é onipotente se não pôde impedi-lo. Ademais, se há uma estrela que nos faz bons ou maus, nossas virtudes não merecem louvor, nem nossos vícios merecem censura, porque nossos atos não dependeriam de nossa vontade. Porque hei de ser castigado por um mal que não fiz por minha própria vontade, mas pela necessidade? Enfim, os mandamentos de Deus que proíbem o mal e aconselham o bem não estariam destruídos por essa doutrina insensata? Quem pode mandar um homem evitar o mal que não pode evitar e exortá-lo ao bem que não pode fazer? São Gregório de Nissa. Inúteis são as exortações quando se dirigem àquele que vive sob a fatalidade. A bondade divina e sua providência acabam desterradas do mundo por essa doutrina, segundo a qual o homem não é outra coisa senão um instrumento movido pelo influxo ou a ação das estrelas. Estes movimentos celestes, dizem os seguidores de tal doutrina, determinam não somente os de nossos corpos, mas também os pensamentos de nossa alma. Em uma palavra, os que afirmam isto não destroem somente a realidade de tudo o que existe em nós, mas também a natureza do ser contingente. Isto não é mais que destruir todas as coisas, e o que é mais, o livre-arbítrio. Com efeito, é preciso que o que existe em nós seja livre. Santo Agostinho. Não se pode dizer, contudo, que seja absurdo atribuir algumas modificações corporais à influência dos astros. Assim, é indubitável que as aproximações e os afastamentos do Sol influem na variedade das estações, e as diversas fases da Lua, em seus crescentes e minguantes, influem indubitavelmente no crescimento e na diminuição de certas coisas na natureza, como no maravilhoso fluxo e refluxo do oceano. Mas as volições da alma não se submetem às posições dos astros. E se diz-se que os astros antes prognosticam essas coisas do que as realizam, o que poder-se-ia dizer sobre o que se observa na vida dos irmãos gêmeos? A saber, que em suas ações, seus eventos, suas profissões, sua conduta,
honras e outras coisas pertinentes à vida, na própria morte, encontra-se quase sempre mais diferença do que a que existe entre certas pessoas completamente estranhas umas às outras. Menos diferença se encontra ainda na vida destes últimos que na de gêmeos cujo nascimento não foi separado por mais de um instante e cuja concepção foi simultânea. Os poucos instantes que separam o nascimento dos gêmeos não bastam para explicar a grande diversidade que existe entre suas vontades, seus atos, sua conduta e todos os acontecimentos de sua vida. Alguns dão nome de fatalidade não às diferentes posições dos astros, mas às conexões e séries de causas que eles submetem ou atribuem ao poder de Deus e à sua vontade soberana. Se alguém diz que as coisas humanas dependem do destino e entende por destino a vontade de Deus, que conserve sua opinião, mas corrija seu modo de falar, pois comumente chama-se destino a influência que os astros têm sobre a Terra, e não a vontade de Deus, a menos que, talvez, compreendamos a palavra latina fatum, fatalidade, como dita do verbo fare, falar, isto é, do verbo loquor, falar. Pois está escrito: Deus disse uma coisa, estas duas eu ouvi. Por isso, não devemos discutir e lutar com eles em torno do significado da palavra. Se não colocamos o nascimento de nenhum homem sob a ação fatal dos astros, para livrar de toda a determinação do destino o arbítrio da vontade, com muito maior razão não devemos admitir que o nascimento temporal do Criador de todas as coisas tenha sido sujeito a essa influência. Essa estrela que os magos viram, tendo Cristo nascido segundo a carne, não era senhora de um decreto, mas simples serva de um testemunho. Não era, portanto, do número daqueles astros que desde o princípio do mundo seguem, sob a vontade do Criador, a ordem prescrita para seus caminhos, mas era um novo astro, criado para o parto da Virgem e para oferecer aos magos que buscavam Cristo o seu ministério, para conduzi-los, marchando diante deles, ao lugar onde estava o Verbo, o menino Deus. Alguns astrólogos asseveram que o destino do homem é de tal modo subordinado às estrelas que uma estrela pode abandonar seu curso para ir ao lugar em que se encontra o recém-nascido. Longe de provar que as estrelas abandonam seu caminho e alteram a ordem estabelecida por causa de um menino que nasce entre os homens, eles ensinam, ao contrário, que a sorte do menino é que está ligada à ordem das estrelas. Por isso, se essa estrela era daquelas que, no céu, cumprem os seus destinos, como justamente aquele astro que havia sido obrigado a abandonar seu caminho quando nasceu Cristo poderia determinar o que Cristo haveria de fazer? Se, ao contrário, o que é mais provável, a estrela nasceu para dar a conhecer Cristo, não podemos dizer que Cristo nasceu porque ela existia, mas que ela existia porque Cristo nasceu, de sorte que poder-se-ia dizer, com razão, que a estrela não foi o destino de Cristo, mas que Cristo foi o destino da estrela, porque ela foi a causa de sua existência, e não o contrário. São João Crisóstomo. Não é próprio da astrologia averiguar mediante os astros quem são os que nascem, mas conjecturar o destino do homem pela hora de seu nascimento. Mas os magos não conheceram o tempo do nascimento para adivinhar, pela posição dos astros, o futuro do recém-nascido, mas o inverso, pois disseram: nós vimos a sua estrela. Glosa de São Tomás de Aquino, isto é, sua própria estrela, a que ele criou para anunciar-se. Santo Agostinho. Os anjos mostram Cristo aos pastores, a estrela aos magos. O céu, com sua linguagem, fala a uns e a outros, porque a linguagem dos profetas havia cessado. Os anjos habitam os céus que os astros embelezam. Os céus, pois, cantam a uns e aos outros a glória de Deus. São Gregório Magno. Com razão, uma criatura racional, isto é, um anjo,
foi enviada para pregar aos judeus como povo que usava a razão, enquanto os gentios, indóceis à razão, são conduzidos ao conhecimento do Senhor não por palavras, mas por sinais. Aos primeiros, sendo fiéis, foram dadas profecias, aos segundos, sendo infiéis, sinais. Não é de admirar que a ordem da razão pedisse que o Cristo que fala fosse pregado a nós por pregadores que falam, e pelos elementos mudos quando era pequeno e ainda não podia falar. São Leão Magno era o mesmo Cristo, esperança das nações, cuja inumerável descendência havia sido prometida um dia a Abraão, o mais bem-aventurado dos patriarcas, multiplicada não pelo sangue, mas pela fé, e comparada à multidão das estrelas, a fim de que o Pai de todas as nações a esperasse como uma geração não terrena, mas celeste. É então pelo nascimento de uma nova estrela que os herdeiros figurados pelas estrelas são chamados a formar esta nova geração, com o fim de que os astros do céu, que haviam prestado testemunho da promessa, prestassem ainda homenagem ao seu cumprimento. São João Crisóstomo. É evidente que aquela não devia ser uma estrela ordinária, dado o caminho que percorria de norte a sul, que nunca foi o de uma estrela ordinária, uma vez que tal é a posição da Palestina em relação à Pérsia. Em segundo lugar, isto se pode deduzir também do tempo em que apareceu, porque não era visível somente de noite, mas também na metade do dia, coisa que não acontece com nenhuma estrela, nem mesmo com a lua. Em terceiro lugar, porque algumas vezes aparecia e outras desaparecia, ocultando-se quando os magos entraram em Jerusalém e aparecendo novamente quando deixaram Herodes, não tendo tampouco a andar fixo nem marcha determinada, mas quando convinha aos magos caminhar, caminhava, e quando lhes convinha deter-se, detinha-se, da mesma maneira como acontecia com a coluna de nuvem no deserto, e não anunciava o parto da Virgem permanecendo nas alturas, mas descendo delas, coisa que não é típica de uma estrela ordinária, mas de um poder inteligente, de onde podemos deduzir que não era simplesmente uma estrela, mas sim uma virtude invisível que havia tomado esta forma. Remígio de Auxerre. Alguns creem que esta estrela era o Espírito Santo aparecendo aos magos sob esta forma, o mesmo que haveria de descer mais tarde em forma de pomba sobre o Senhor em seu batismo. Outros creem que foi um anjo e que o mesmo que apareceu aos pastores apareceu também aos magos. Glosa de São Tomás de Aquino. Prossegue o evangelista, no Oriente. É duvidoso se a estrela apareceu no Oriente ou se a expressão indica somente que eles, desde o Oriente, onde estavam, a viram. Ela pode ter se levantado no Oriente e tê-los conduzido a Jerusalém. Santo Agostinho. Mas Gerais, quem lhes havia dito que essa estrela significava o nascimento do Salvador? Sem dúvida, por revelação dos anjos. Perguntarás talvez, anjos bons ou maus? Certamente que até os anjos maus, os próprios demônios, confessaram que ele era o Filho de Deus. Mas por que não havia de ser por revelação dos anjos bons, uma vez que, adorando Cristo, procuravam já sua salvação e não era condenada a sua iniquidade? Os anjos puderam dizer-lhes, a estrela que vistes é Cristo. Ide, adorai-o onde ele nasceu e julgai a natureza e a grandeza do que nasceu. São Leão Magno. Além desta aparição da estrela que feriu sua visão corporal, um raio mais resplandecente da verdade instruiu seus corações, o qual correspondia à iluminação da fé. Santo Agostinho. Ou compreenderam que o rei dos judeus havia nascido, porque a estrela costumava ser sinal de um rei temporal. Estes magos caldeus não estudavam o curso dos astros com malevolência, mas por curiosidade científica.
porque, como pode compreender-se, eles seguiam as tradições de Balaão, que havia dito: nascerá uma estrela de Jacó. Assim, vendo eles uma estrela que não era das constelações ordinárias, julgaram que esta era a que Balaão havia profetizado como sinal do nascimento do rei dos judeus. São Leão Magno. Isto que eles haviam crido e compreendido lhes devia ter bastado para não haver necessidade de examinar com os olhos do corpo o que haviam visto plenamente com os olhos da alma. Mas aquele mesmo zelo, aquela perseverança que tiveram até ver o menino Jesus, devia servir aos homens dos nossos tempos. Porque, assim como nos foi útil o exame das chagas do Salvador depois de sua ressurreição pelo apóstolo Tomé, também nos foi o terem os magos vindo ver com seus próprios olhos a infância do Salvador. Por isso disseram: e viemos adorá-lo. Pseudo Crisóstomo. Mas, por acaso, não sabiam que em Jerusalém reinava Herodes? Não sabiam que qualquer um que, estando vivo um rei, proclama outro e o adora é castigado com a morte? Mas, enquanto tinham sua vista fixa no rei futuro, não temiam o rei presente. Ainda, quando não haviam visto Cristo, estavam, contudo, já dispostos a morrer por ele. Ó bem-aventurados magos, que antes de conhecer Cristo, foram confessores de Cristo na presença do rei mais cruel. Santo Agostinho. Assim como os magos desejam um redentor, Herodes teme um sucessor. Isso é o que significam aquelas palavras. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado. Glosa de São Tomás de Aquino. É dito rei para que, a partir da comparação com aquele que se busca, compreenda-se este como estrangeiro. Pseudo Crisóstomo. Sendo Herodes idumeu, turbou-se quando ouviu falar de um rei dos judeus. Temeu que, voltando o reino às mãos dos judeus, fosse ele expulso e depois dele toda a sua descendência fosse excluída do reino. Quanto maior é o poder, maiores são os perigos e temores que o cercam. Assim, como nas árvores os ramos mais elevados são agitados pelo vento mais rápido, da mesma maneira, os homens, quanto mais elevado é o posto que ocupam, são mais facilmente agitados pelo leve anúncio do menor acontecimento, diferentemente daqueles de condição humilde que vivem quase sempre em paz, como no fundo de um vale. Santo Agostinho. Como será seu tribunal como juiz se seu nascimento como criança fazia temer os reis soberbos? Temam muito estes, pois o que está sentado à direita do Pai, aquele que, enquanto era amamentado pelos seios de sua mãe, o rei ímpio temeu. São Leão Magno. Contudo, são vãos teus temores, ó Herodes. Teus reinos são pequenos para Cristo. O soberano do mundo não pode contentar-se com os estreitos limites que teu domínio alcança. Aquele que não queres que reine na Judéia, reina em toda parte. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou Herodes não teme somente por si, mas também pela ira dos romanos, que haviam decretado que ninguém fosse proclamado rei ou Deus sem seu consentimento. São Gregório Magno. Ao aproximar-se o rei do céu, turba-se, pois, o rei da terra, porque não é de admirar que a grandeza da terra se confunda quando a altura do céu se revela. São Leão Magno. Herodes, nessa circunstância, faz o papel do próprio Satanás, o qual antes havia sido seu instigador e que se mostra agora seu infatigável imitador. Com efeito, ele é atormentado pela vocação dos gentios e torturado pela cotidiana destruição de seu poder. Pseudo Crisóstomo. Cada um é atormentado por uma inveja diferente, e ambos temem um sucessor. Herodes, um rei da terra, Satanás, o rei do céu. E eis que o próprio povo judeu se turba,
aquele povo que antes deveria alegrar-se ao ouvir a nova de que um rei judeu acabava de nascer, e turba-se porque os ímpios não podem alegrar-se com a vinda do justo, ou, quiçá, por temor de que o rei Herodes, irado com o rei dos judeus, atormentasse o povo judeu. Por isso o evangelista prossegue, e com ele toda Jerusalém. Glosa de São Tomás de Aquino. O povo queria favorecer aquele que temiam. Com efeito, o povo, mais que o justo, presta honras indevidas àqueles cuja crueldade suportam. Segue-se, e convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo. É de notar aqui a diligência com que busca Cristo, coisa que faz com que a finalidade de, encontrando-o, realizar os planos que mais tarde põe em prática, se não o encontrasse, para ficar desculpado diante dos romanos. Remígio de Auxerre são chamados de escribas não somente pelo cargo ou ofício de escrever os livros da lei, mas principalmente porque interpretam as Sagradas Escrituras. Eram, pois, os doutores da lei. O Evangelho prossegue. Procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Devemos aqui notar que não diz onde nasceu o Cristo, mas onde haveria de nascer. Interrogou-os astuciosamente para poder saber se eles se alegrariam com o nascimento do novo rei. Chamou de Cristo porque sabia que o rei dos judeus deveria ser ungido. Pseudo Crisóstomo. Porque perguntava Herodes se não cria nas Escrituras? E se cria nelas, como poderia esperar matar aquele que elas diziam que seria rei? Estava instigado pelo diabo e cria que as Escrituras não mentem. Assim são todos os pecadores. Eles não têm permissão de crer totalmente nem naquilo que creem. Se creem, é a força da verdade que não pode ficar oculta. E se não creem, é a cegueira do inimigo. Se crescem de modo perfeito, viveriam não como se fossem permanecer nesse mundo, mas como viajantes e peregrinos, que logo o hão de abandonar. Eles disseram-lhe, em Belém da Judéia. São Leão Magno. Os magos, que haviam tido um sinal humano no nascimento do rei, creram que deviam buscá-lo na cidade. Mas aquele que havia tomado a forma de servo e havia vindo para ser julgado e não para julgar, escolheu Belém para seu nascimento e Jerusalém para sua paixão. Teodoreto. Se tivesse escolhido a grande cidade de Roma, crer-se-ia que a mudança verificada no mundo era resultado do poder de seus habitantes. Se tivesse nascido filho de um imperador, atribuir-se-ia este resultado ao seu poder. Que fez, pois? Escolheu todas as coisas pobres e vis para que não houvesse a menor dúvida de que era o poder divino que fazia a transformação do universo. Eis aqui porque escolheu uma mãe pobre e uma pátria mais pobre ainda. Faz-se pobre de dinheiro, isto é o que te mostra o presépio. São Gregório Magno. Com razão nasce em Belém, pois Belém significa casa do pão. Ele mesmo é quem disse, eu sou o pão vivo, descido do céu. Pseudo Crisóstomo. Uma vez que eles deveriam ocultar o mistério do rei designado por Deus, sobretudo diante de um rei estrangeiro, fazem-se não mais pregadores das obras de Deus, mas traidores de seu mistério. Não somente fazem patente o mistério, mas também trazem a público o testemunho do profeta. Por isso acrescentam, pois é isto que foi escrito pelo profeta, isto é, Miqueias, e tu, Belém, terra de Judá. Glosa de São Tomás de Aquino. Esta profecia é posta assim, tal como foi dita por aqueles escribas que, conquanto não o citassem literalmente, ao menos expressaram seu autêntico sentido. São Jerônimo. Razão pela qual se pode repreender os judeus por ignorância, porque a profecia diz, mas tu, Belém Efratá, e não como eles disseram, mas tu, Belém, terra de Judá.
Pseudo-Crisóstomo. E mais ainda, cortando eles uma parte da profecia, fizeram-se causa da morte dos pequenos, porque as palavras do profeta são estas: de ti é que me há de sair aquele que me há de reinar em Israel, cujas origens remontam aos tempos antigos, dos dias do longínquo passado. E se eles tivessem exposto a profecia na íntegra, considerando Herodes que um rei que existia desde os tempos antigos não poderia ser um rei terreno, não teria ardido em semelhante furor. São Jerônimo. O sentido da profecia é o seguinte: tu, Belém, terra de Judá ou Efratá, e designa-se assim porque há outra Belém na Galiléia. Conquanto seja uma pequena aldeia entre as 1000 cidades de Judá, de ti nascerá o Cristo que reinará sobre Israel e que será da família de Davi. Ele nasceu de mim antes que fossem os séculos, por isso o profeta acrescenta: cujas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado, porque no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Glosa de São Tomás de Aquino. Mas os judeus omitiram, como se disse, estas palavras e mudaram outras, seja por ignorância, seja para fazer mais claro o sentido da profecia a Herodes, que era um estrangeiro. Assim, em lugar da palavra Efratá, que era a palavra antiquada e talvez desconhecida para Herodes, colocaram terra de Judá. E no lugar daquilo que disse o profeta, apesar de seres a mais pequenina entre as milhares de Judá, querendo dar a entender sua pequenez ou pouca importância no tocante ao número dos habitantes, disseram: de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, para fazer ressaltar mais a dignidade que haveria de ter com o nascimento de tal príncipe. Vale dizer, tu és a maior entre as cidades que produziram reis. Remígio de Auxerre. Ou ainda, que pareças a menor entre as principais cidades da terra, não o és em realidade, porque de teu seio nascerá um soberano que regerá meu povo, Israel. Este soberano é Cristo, que rege e governa seu povo fiel. São João Crisóstomo. Atenta-te para a exatidão da profecia, que não diz, em Belém haverá, mas de Belém me há de sair, manifestando assim que somente nasceria ali. Como hão de referir-se estas palavras a Zorobabel, como creem alguns? Seu nascimento não foi desde o princípio dos séculos. Não nasceu em Belém, mas na Babilônia, e não na Judéia. Outro novo testemunho nos dão as palavras: de modo algum és a mais pequenina, pois de ti que me há de sair. Porque entre os judeus ninguém fez tão ilustre a vila em que nasceu como Cristo, cujo presépio e cuja cabana são continuamente visitados por peregrinos de todas as partes do mundo depois de seu nascimento. E se o profeta não disse, de ti sairá o Filho de Deus, mas de ti é que me há de sair aquele que há de reinar em Israel, foi porque convinha condescender, no princípio, com os judeus, a fim de que não se escandalizassem e pregassem o que era concernente à salvação da linhagem humana, para conduzi-los melhor a este fim. As palavras que há de reinar em Israel são ditas aqui em sentido místico, porque Israel quer dizer todos aqueles judeus que creram. Se Cristo não governou todos, foi por culpa deles. Se não disse nada dos gentios, foi para não escandalizar os judeus. Vê quão admirável providência! Os judeus e os magos se instruem uns aos outros. Os judeus ouvem dos magos que uma estrela na região do Oriente pregava Cristo. Os magos ouvem dos judeus que os profetas o haviam anunciado desde há muito, para que, assim, fortificados pelo duplo testemunho, dirigissem-se com uma fé mais ardente àquele revelado tanto pelo brilho da estrela quanto pela autoridade dos profetas. Santo Agostinho. A estrela que conduziu os magos ao lugar em que se encontravam o Salvador e sua mãe virgem poderiam conduzi-los a Jerusalém.
Contudo, ocultou-se de sua vista e não voltou a aparecer senão depois que perguntaram aos judeus, e estes lhes responderam, em Belém de Judá. Nisto, os judeus foram semelhantes aos artífices que construíram a arca de Noé e que pereceram no dilúvio depois de terem preparado para os outros os meios de salvar-se. Ou aquelas pedras que, nos caminhos, marcam as milhas, pois enquanto servem de guia para os que caminham, não podem caminhar. Ouviram e partiram os que perguntaram, disseram e permaneceram os doutores. Em nossos dias, os judeus nos oferecem um exemplo semelhante, pois há alguns pagãos que, quando lhes apresentamos testemunhos irrecusáveis para provar-lhes que Jesus Cristo foi profetizado antes de seu nascimento, preferem crer nas cópias dos judeus, suspeitando que nossos testemunhos tenham sido inventados pelos cristãos. E como os magos outrora, deixam os judeus lendo e relendo de modo vão suas escrituras enquanto vão adorar fielmente. Pseudo Crisóstomo. Ainda que Herodes tivesse ouvido uma resposta que merecia inteiro crédito, porque dita pelos sacerdotes e comprovada pelas palavras do profeta, não se dobrou à devoção do rei que viria a nascer, mas voltou-se à malícia de matá-lo pela astúcia. E como compreendeu que não poderia conquistar os magos com lisonjas, nem os aterrorizar com ameaças, nem os corromper com ouro para que consentissem com tal assassinato, pensou em enganá-los. Por isso diz o evangelista. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos. Ele os chama em segredo para que os judeus, de quem desconfiava, não frustrassem seu plano, caso desejassem um rei de seu povo. Diligentemente, então, Herodes pergunta aos magos acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Remígio de Auxerre. E pergunta-lhes diligentemente, porque era astuto e temia que os magos não voltassem até ele, e então não saberia o que fazer para matar o menino. Santo Agostinho. Essa estrela foi observada pelos magos, admirados, 2 anos antes. Mas, neste caso, é preciso admitir que a revelação do que significava não lhes foi feita senão depois do nascimento daquele que anunciava. Mas foi depois da revelação do nascimento de Cristo que eles vieram do Oriente, e 13 dias após o nascimento adoraram aquele de cujo nascimento foram informados. São João Crisóstomo. Ou talvez a estrela lhes tenha aparecido muito tempo antes, visto que consumiriam muito tempo na viagem, para que estivessem diante de Cristo antes que ele nascesse, e adorando-o envolto em panos, parecesse mais maravilhoso. Segundo outros, essa estrela apareceu até o dia do nascimento do Salvador, e, tendo cumprido sua missão, desapareceu. Glosa de São Tomás de Aquino. Fulgêncio nos diz: o recém-nascido criou uma nova estrela. Depois de ter se informado do tempo e do lugar, Herodes quis conhecer a pessoa do menino, e por isso acrescenta: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino. Herodes prescreveu algo que fariam mesmo que não o tivesse ordenado. São João Crisóstomo. Herodes não lhes diz: informai-vos acerca do rei, mas do menino, porque invejava até mesmo o nome do poder. Pseudo Crisóstomo. Para conduzi-los até ali, finge-se de piedoso, e, sob o manto da piedade, afia o cutelo, dando à malícia de seu coração a cor da humildade. Tal é o costume de todos os homens malignos. Quando querem ferir alguém em segredo, fingem humildade e amizade. É por isso que ele diz: e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. São Gregório Magno. Ele finge que quer prestar-lhe adoração e imagina tirar-lhe a vida, caso o encontre. E continua o evangelista: a essas palavras do rei, eles partiram. Remígio de Auxerre.
Os magos deram ouvidos a Herodes no tocante à busca ao Senhor, mas não que voltassem até ele, semelhantemente aos bons ouvintes que seguem os conselhos dos pregadores indignos, mas não imitam suas obras. Pseudo Crisóstomo. Esta passagem mostra que a estrela, depois de ter conduzido os magos a Jerusalém, ocultou-se para obrigá-los a entrar na cidade e, simultaneamente, perguntar sobre Cristo e manifestá-lo. Isso por duas razões. Em primeiro lugar, para confundir os judeus, porque, sendo os magos gentios, somente com a aparição da estrela buscavam Cristo, atravessando províncias estrangeiras, enquanto eles, que liam desde a infância as profecias sobre Cristo, não o acolheram, tendo ele nascido em seu próprio país. Finalmente, para que os sacerdotes, interrogados sobre onde nasceria o Cristo, respondessem para sua condenação em Belém de Judá, porque aqueles que instruíram Herodes sobre Cristo ignoravam-no eles mesmos. Tendo obtido a resposta da pergunta que haviam feito, o texto acrescenta: E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, para que, vendo a deferência da estrela, compreendessem que ela indicava a dignidade real. Santo Agostinho. A estrela, para prestar uma obediência mais submissa a Cristo, conteve sua marcha para conduzir os magos até onde estava o menino. Colocou-se à disposição dos magos, não lhes deu ordens, mostrou os suplicantes, inundou a gruta com uma luz claríssima, iluminou o teto do estábulo com seus raios brilhantes, e assim desapareceu, de onde se segue, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Pseudo Crisóstomo. Que há de estranho que o sol da justiça nascente se manifeste aos homens precedido de uma estrela. Ela se detém sobre a cabeça do menino como para dizer: aqui está. O que não podia fazer por meio de palavras, fez ao deter-se. Glosa de São Tomás de Aquino. Vê-se aqui que a estrela estava colocada no ar e muito perto da casa em que estava o menino, pois de outro modo não teriam diferenciado essa casa das demais. Santo Ambrósio. Essa estrela é o caminho, e o caminho é Cristo, pois, pelo mistério de sua encarnação, Cristo é uma estrela. Ela é a estrela brilhante matutina, que não aparece onde está Herodes, mas que, onde está Cristo, é novamente vista e mostra o caminho. Remígio de Auxerre. Ou a estrela significa a graça de Deus, já Herodes, o diabo. Aquele que pelo pecado se sujeita ao império de Satanás, logo perde a graça, mas, se arrepende-se pela penitência, logo volta a encontrá-la e ela não o abandona até que o conduza à casa do menino, isto é, à igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou a estrela é a iluminação da fé que leva até Cristo, da qual se veem privados os magos, quando se apartam em direção aos judeus, pois, ao pedir conselho aos maus, perdem a verdadeira iluminação. Depois de ter-nos manifestado a submissão da estrela, o evangelista nos relata a alegria dos magos. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Remígio de Auxerre. Convém notar que o evangelista não se contenta com dizer alegraram-se, mas acrescenta, alegraram-se imensamente. Pseudo Crisóstomo. Eles se alegraram porque, não tendo suas esperanças frustradas, tiveram-nas confirmadas mais amplamente e porque não trilharam tão grande caminho em vão. Glosa de São Tomás de Aquino. Alegra-se com efeito aquele que se regozija em Deus, que é a verdadeira alegria. Acrescentou o evangelista de grandíssima alegria, porque alegravam-se com algo grande. Pseudo Crisóstomo. O mistério da estrela lhes havia feito compreender que a dignidade do rei que havia nascido excedia a medida daquele de todos os reis mundanos,
O evangelista acrescenta: alegraram-se imensamente. Remígio Joxer. Ele acrescentou imensamente, querendo mostrar que os homens alegraram-se mais ao encontrar o que perderam que quando encontraram aquilo que sempre possuíram. Ao entrar na casa, viram o menino. São Leão Magno. Pequeno de corpo, necessitando dos cuidados dos demais, incapaz de falar e em nada diferente dos demais meninos, porque, assim como eram fiéis os testemunhos que afirmavam que nele se encontravam invisíveis à majestade de Deus, da mesma maneira devia provar-se de modo perfeito que aquela essência eterna do Filho de Deus havia tomado a natureza humana, com Maria, sua mãe. Pseudo Crisóstomo. Não coroada com o diadema imperial, tampouco deitada sobre um leito áureo, mas tendo apenas uma túnica, não para ornamento do corpo, mas para cobrir a nudez, como podia ter a esposa de um carpinteiro para viajar. Se eles tivessem vindo em busca de um rei terreno, teriam antes ficado confusos que alegres, porque teriam empreendido o esforço de percorrer tão grande caminho sem razão. Agora, no entanto, como buscavam um rei celeste, mesmo nada havendo de régio, ficaram satisfeitos exclusivamente com o testemunho da estrela e seus olhos alegraram-se em olhar para um menino desprezível, porque o Espírito em seus corações mostrava-lhes toda a sua majestade. Por isso, prostrando-se, adoraram-no. Viam um homem, mas reconheciam Deus. Ábano Mauro. Por vontade divina, José havia se afastado, para que se não desse aos gentios nenhuma má suspeita. Glosa de São Tomás de Aquino. Mesmo que suas oferendas fossem conformes aos costumes de seu país, na Arábia abunda o ouro, o incenso e diversos gêneros de aromas, com estas oferendas, não obstante, queriam significar que ali havia algum mistério. Por isso prossegue o texto. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. São Gregório Magno. O ouro corresponde ao rei, o incenso formava parte dos sacrifícios que se faziam a Deus, e a mirra serve para embalsamar os corpos dos mortos. Santo Agostinho. Oferece-lhe o ouro como a um grande rei, queima-se o incenso em sua presença como diante de Deus, e oferece-lhe a mirra como aquele que haveria de morrer pela salvação de todos. Pseudo Crisóstomo. Ainda que eles não compreendessem que mistério era este, nem o que significavam cada uma de suas oferendas, pouco importava, porque a mesma graça que os exortava a fazer todas essas coisas tinha tudo ordenado. Remígio Joxer. Deve notar-se que cada um dos três não apresenta por si, separadamente, um dos três presentes, mas cada um oferece os três, proclamando assim o Rei, o homem e Deus. São João Crisóstomo. Que se enrubeçam de vergonha Marcião e Paulo de Samazota, que não querem ver o que viram os magos, progenitores da Igreja, que adoraram Deus na carne, que era o homem, ou dizem aqueles panos e aquele presépio, que o adoraram não como um simples mortal, mas como Deus, testemunham esses presentes convenientes a Deus. Confundam-se também os judeus, que foram prevenidos pelos magos e não se dignaram de ir depois deles. São Gregório Magno. Isto também pode significar outra coisa, entendendo-se pelo ouro a sabedoria, segundo a frase de Salomão: na casa do justo há tesouro precioso e azeite. Pelo incenso que se queima diante de Deus, a virtude da oração, conforme o versículo de Davi: suba direta a ti a minha oração como incenso. E pela mirra a mortificação da carne. Oferecemos, pois, ouro a este novo rei, se resplandecemos diante dele com a luz da sabedoria,
ou incenso, se por meio da dedicação à oração exalamos em sua presença o odor fragrante, e a mirra, se pela abstinência mortificamos os vícios da carne. Glosa de São Tomás de Aquino. Os 3 homens que oferecem seus presentes representam as nações vindas das 3 partes do mundo. Abrem seus tesouros enquanto mostram a fé de seu coração pela confissão. Bem fazem-no em casa, para ensinar-nos que não devemos publicar, mostrando-nos orgulhosos os tesouros da boa consciência. Oferecem 3 presentes, isto é, a fé na Santa Trindade. Ou, abrindo os tesouros das Escrituras, os presentes mostram os 3 sentidos, histórico, moral e alegórico. Ou a lógica, a física e a ética, fazendo todas elas servirem à fé. Santo Agostinho. O ímpio Herodes, feito cruel pelo temor, quis desencadear seu furor. Mas, como a malícia haveria de assenhorear-se do que havia vindo a este mundo para extirpar a mesma malícia? Por isso, para quebrar a fraude, acrescenta o evangelista, avisados em sonho que não voltassem a Herodes. São Jerônimo. Os que haviam oferecido dons ao Senhor bem mereciam receber esse aviso. Ele foi dado por um anjo para que se demonstrasse bem claramente o privilégio dos méritos de José. Glosa de São Tomás de Aquino. O aviso foi dado pelo Senhor porque nenhum outro traçou este caminho para voltar senão aquele que disse: Eu sou o caminho. Contudo, não é o menino que lhes fala, a fim de que a divindade não se revele antes do tempo, e só aparece a verdade da humanidade. Diz, pois, avisados em sonho, porque assim como Moisés clamava em silêncio, da mesma maneira eles indagavam as ordens da vontade divina com piedosa afeição. E acrescenta, regressaram por outro caminho para a sua região, porque não deveriam se misturar à infidelidade dos judeus. São João Crisóstomo. Vede a fé dos magos. Eles não se escandalizaram dizendo: se este menino é um grande rei, qual a necessidade de fugir e ocultar-se? A fé não consiste em averiguar as causas das coisas que são ordenadas, mas em obedecê-la por elas mesmas. Pseudo Crisóstomo. Se os magos tivessem buscado o Salvador como um rei terreno, tendo-o uma vez encontrado, não o teriam deixado jamais. Tendo, no entanto, voltado, permaneceram mais fiéis a Deus do que antes, e ensinaram muitos com sua pregação. Mais tarde, quando Tomé chegou àquelas regiões, uniram-se a ele e, depois de batizados, fizeram-se executores de sua pregação. São Gregório Magno. Os magos, ao voltar ao seu país por outro caminho, ensinaram-nos uma grande lição. Nossa pátria é o paraíso. Depois de ter conhecido Jesus, é-nos vedado voltar a esta pátria pelo mesmo caminho pelo qual viemos. Com efeito, afastamo-nos desta pátria pelo orgulho, pela desobediência, pelo apego às coisas visíveis, comendo o fruto proibido. E não podemos voltar a ela senão pelo caminho das lágrimas, da obediência, do desprezo das coisas visíveis e refreando os apetites da carne. Pseudo Crisóstomo. Não era possível que os que haviam vindo de Herodes a Cristo voltassem de Cristo a Herodes. E, verdadeiramente, os que, tendo abandonado Cristo, voltam a Satanás pelo pecado, frequentemente retornam a Cristo pela penitência. Porque quem esteve na inocência, quando não sabia o que era o mal, é enganado facilmente. Mas, quando experimentou o mal em que caiu e recorda o bem que perdeu, volta com arrependimento a Deus. Em contrapartida, quem, tendo abandonado o diabo, volta-se a Cristo, dificilmente volta ao diabo, porque, enquanto se regozija com o bem que encontrou e se recorda dos males de que se livrou, dificilmente volta ao mal. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.